Bom, eu escolhi o tema solução para vir falar e eu separei três a quatro importantes tópicos que devem se entender dentro da solução. Primeiramente, o que é a solução em si, que são misturas homogêneas formadas por duas ou mais substâncias. Aí depois vem o solvente, que é a substância que pode dissolver outras substâncias, então, no caso, o soluto, e vai formar soluções homogêneas. Então, o exemplo, o açúcar, quando ele é dissolvido em água. Então, ele vai ser um solvente. E aí, depois, eu separei o soluto, que é a substância que pode ser dissolvida, que seria uma substância solta. Bom, o próximo tópico que eu escolhi foi as propriedades coligativas, que são... As propriedades coligativas, basicamente, são propriedades físicas das soluções que vão variar de acordo com a concentração de partículas de soluto. Então, essas propriedades, elas também não dependem da natureza do soluto, tipo, orgânico, molecular ou iônica. Então, isso é um fato muito interessante. Nessas duas imagens que tem no vídeo, dá para perceber como que acontece essa propriedade coligativa. Então, na segunda imagem, tem uma legenda pequenininha, que é onde a parte vermelha são moléculas de gás oxigênio. Então, ela se junta com a molécula de gás nitrogênio, formando uma molécula de água. Então, elas se juntam para formar. É basicamente assim que acontece as propriedades coligativas. Bom, e o último tópico que eu escolhi falar, que no caso são três basicamente juntos, é sobre a evaporação, a calefação e a ebulição. Todos eles juntos, eles vão formar um só tópico, que seria a vaporização. Bom, eu vou explicar separadamente como funciona cada um. Nessa primeira imagem, que tem separado evaporação e ebulição, dá para ver como as moléculas elas reagem de acordo com cada substância que tem ali. Então, aqui na evaporação, as bolhas de gás não se formam no seio do líquido, porque a pressão do gás ela é menor comparada à pressão atmosférica. Já na ebulição, as bolhas de gás formam-se e sobem no seio do líquido, porque a pressão do gás ela é maior do que a pressão atmosférica. Então, ela acaba indo para cima por conta disso. Bom, a evaporação, ela tem esse nome porque seria a transformação, é uma transformação quando... É o nome da transformação quando ela ocorre naturalmente. Então, a evaporação, um exemplo muito fácil de se ver, no rio, um dia depois que choveu, um dia de sol, né? Então, o sol, ele evapora as gotículas de água, se formam inteiras na nuvem e aí ocorre a chuva. Então, esse é um exemplo muito simples, que a evaporação, então, é o meio natural. A calefação quando a calefação ela ocorre quando tem uma altíssima temperatura. Então, a calefação pode acontecer quando a gente põe uma panela de água quente ao meio no fogo, né, no fogão. Vai ocorrer, forma uma altíssima temperatura e aí acontece a calefação. E por último, é a ebulição, que ocorre em função de aumento gradativo de calor, ou seja, a energia térmica. Então, até mesmo a ebulição é um exemplo muito prático, o da panela. Quando a gente põe no fogão, vai acontecer, forma, né, as partículas de água formam bolinhas, então é aquela... são as bolinhas que a gente vê na panela, isso seria a ebulição. Essa transformação, essa energia térmica que acontece dentro dali. Esses foram os principais pontos que eu achei interessante da solução.